E vamos voltar aqui, porque a gente ainda vai falar de feriado, a gente ainda tem que falar sobre o movimento nas rodovias, que é mais intenso nessas épocas do ano, em especial quando tem os feriados prolongados. E a gente vai rever, né, os familiares e amigos. Quando a gente vai rever essas pessoas, a gente tem que ter muita atenção, principalmente com a segurança nossa, que estamos trafegando, mas também de todos. É papel de cada um contribuir com um trânsito bem mais seguro. É responsabilidade de cada um. Só que muitas vezes, gente, esse deslocamento, eles têm fins que deixam sequelas, que transformam histórias e famílias, transformam vidas de famílias inteiras. Os dados da Polícia Rodoviária Federal, eles revelam um dado bem preocupante. Minas Gerais é o estado que tem mais mortes no trânsito em todo o Brasil. Isso são dados do ano passado, que foram contabilizados oficialmente no ano passado. E a falha humana, gente, continua sendo o principal motivo de acidentes. A gente fez uma reportagem completa acerca disso. A gente sabe também que a malha viária do estado de Minas Gerais é a maior. Isso também contribui para um número maior de acidentes, mas a letalidade é muito alta. As mortes têm sido em números muito gritantes e a gente acompanha agora a transformação de uma família inteira que não teve culpa de um acidente, mas teve a vida completamente transformada. Vamos ver. Há 23 anos, a BR-365 mudou para sempre a vida do Olair, conhecido como Careca, mas principalmente mudou a vida do filho dele, que tinha apenas 30 dias de nascido. Ele precisa um alto grau de atendimento. Ele tem autismo grau 4, ele não anda, não fala, cadeirante, e agora de uns 8 meses para cá, ele agora usa sonda gástrica para alimentar. Então, assim, é tudo devido a essa fatalidade do trânsito na BR, desses maus condutores, entre aspas, de ser motorista. Bruno Leonardo ficou com sequelas graves, permanentes, porque perdeu massa encefálica. É paraplégico e autista. Ele não anda, não fala, ele tem uma crise epilética e ele utiliza hoje sonda gástrica. Tudo devido recorrente ao acidente que nós tivemos em 2002. Um gravíssimo acidente tirou dele o direito de viver como as outras pessoas. Eu estava vindo do Jardim Patrícia, quando eu estava quase chegando na granja ali, na época não era duplicada ainda, um caminhão que carregava produto para a granja, foi ultrapassar uma carreta, não deu conta, colidiu numa abelina, a abelina rodou e bateu no carro que nós estava e nós fomos projetados naquele muro lateral, onde tem os cabos de alta voltagem de energia que vai para a granja. Quem foi mais prejudicado foi o Bruno, porque ele estava no colo da mãe, quando o projeto ele foi projetado para o lado do banco passageiro, bateu na lateral e caiu debaixo do banco. As rodovias que ligam o Triângulo Mineiro ao restante do país são vias extremamente importantes para o desenvolvimento, de um modo geral. A exemplo dos veículos de carga, que vêm e vão fomentando a economia. Pelas BR 050, 153, 365, 364, elas também acabam sendo palco de tragédias. Com 8.499 quilômetros de rodovias federais, Minas Gerais tem a maior malha viária do país e, consequentemente, o maior número de vidas perdidas, ou seja, lidera o ranking nacional de mortes no trânsito. O novo anuário da Polícia Rodoviária Federal revela um retrato alarmante. Minas é o estado com mais mortes no trânsito de todo o Brasil. O país teve mais de 73 mil acidentes, com 84 mil feridos e 6.160 mortos. Mais de 16 mortes por dia. Em Minas Gerais, foram mais de 9 mil ocorrências, quase 12 mil feridos e 794 mortes. A Polícia Rodoviária Federal, aqui em Minas, ela atende uma grande malha rodoviária, é a mais extensa do país. Na nossa região aqui não é diferente. São quase 600 quilômetros de rodovias federais que a PRF aqui da nossa região atende. E nesses 600 quilômetros aí, os policiais realizam diversos registros diariamente de sinistros de trânsito que infelizmente acontecem aqui na nossa região. Pelos nossos registros, a principal causa de acidentes aqui na nossa região, ela está relacionada à falta de atenção dos motoristas.
que geralmente é relacionada a uma ausência de reação no tempo adequado do motorista, ou até uma reação tardia, ele não conseguiu reagir a tempo durante uma situação que aconteceu na rodovia. Pode ser ali um trânsito que estava mais lento, pode ser uma curva que ele não conseguiu fazer. Então, as principais causas estão relacionadas a esses motivos. Também vale destacar que a imprudência dos motoristas também é uma causa de acidentes constante aqui na nossa região, como, por exemplo, as ultrapassagens em locais proibidos. A nossa região, ela faz parte de um importante corredor logístico do Brasil, então o fluxo de veículos de carga aqui é muito grande e também veículos de passeio durante determinadas épocas do ano, como, por exemplo, férias escolares que aumentam muito. Então, esse fluxo, tanto de veículos pesados como de veículos passeios, em determinadas épocas, como as férias escolares, julho, dezembro, janeiro, isso contribui para um período mais complicado do trânsito nas rodovias, em que a atenção dos motoristas tem que ser redobrada, porque o fluxo vai aumentar, os números de veículos vão aumentar, às vezes a paciência do condutor diminui e essas situações aí juntas podem causar acidentes. O Triângulo Mineiro teve graves registros que chocaram. Quem não se lembra do caso da família Monari, em outubro de 2018, na BR-050, entre Araguari e Uberlândia? Casal e filho de 8 anos morreram após o carro ser atingido por outro, rodar na pista e cair na ribanceira. O filho mais novo, de 6 anos, ficou 2 dias debaixo de chuva, esperando socorro ao lado dos corpos dos pais e irmão. Recentemente, a causadora do acidente foi condenada a 12 anos e 6 meses de prisão. São cenas que reforçam o alerta. O motorista, ele deve dirigir o seu veículo com total atenção à via, aos outros veículos. Dessa maneira, ele vai reduzir a chance de um acidente motivado por essas causas acontecer. Se ele, por exemplo, estiver atento à rodovia, atento aos veículos que estão bem mais à sua frente, ao realizar uma ultrapassagem, ele vai poder calcular a distância correta, a velocidade correta, vai poder identificar se não tem nenhum outro veículo vindo. Vale destacar também aquelas situações em que o motorista perde a sua atenção, sejam elas a utilização de telefones celulares, a mexer no painel do veículo por algum motivo, pegar algum objeto ou mudar alguma estação. Todas essas situações tiram a concentração, a atenção do condutor à rodovia e isso geralmente pode provocar acidentes. A velocidade, por ser um pouco maior, 1 segundo que o motorista tira a atenção ali da rodovia, e o veículo dele desloca um trajeto grande, pode acontecer alguma situação, uma frenagem de um outro veículo à frente, um animal que pode cruzar a rodovia dependendo do local, e isso tudo vai fazer a diferença se o motorista estiver ou não concentrado na condução do veículo. Falha humana continua sendo o principal motivo de acidentes. Assim como no caso do Olair, muitos motoristas fogem da responsabilidade. Isso alterou a vida nossa todinha, da família inteira. É um acidente assim... eu estava no lugar errado na hora errada. Tanto é que pode olhar nos boletins de ocorrência, eu não fiz nada de errado, eu não estava errado, tanto eu como a mãe dele, nós estávamos de cinto de segurança. Infelizmente, o nome fala, acidente, uma fatalidade, uma irresponsabilidade do condutor do caminhão. Ele prestou socorro? Não, pelo contrário. Ele vazou, foi embora, faz conta que não teve nada. Aí a minha sorte que atrás de mim vinha uma Kombi de feira. E esse rapaz me conhecia. Ele seguiu o rapaz do caminhão. Quando na hora que ele entrou no sentido rodoviária, ele parou, olhou lá, só viu o rodoário do caminhão que estava estragado e um pequeno amassadinho no para-choque, onde que a Belina bateu, ela rodou e bateu no meu carro. Aí ele ainda falou para ele, você não vai voltar lá? Não, eu falei, não sei de nada não. E foi embora, nunca mais nós tivemos notícia dele. Imagine só o quanto 1 segundo de imprudência no trânsito pode condenar a vida de uma família inteira a um prejuízo inestimável. Os ocupantes do carro do Olair sobreviveram àquele acidente terrível. Mas a que preço? Quanto isso custou a cada um dos integrantes dessa família? O Bruno mora com a família do avô materno e tem todo o apoio e a gratidão também do pai. Imagine só. Como é que poderia ter sido o destino
dele principalmente, mas de todos da família, caso aquele motorista não tivesse cometido tamanha irresponsabilidade, não é verdade? Sim, com certeza. Hoje meu filho poderia estar se formando, uma pessoa saudável, poderia ter a vida dele, né, trabalhando, estudando. O caminhoneiro nunca foi localizado. O seguro do carro durou apenas 2 anos devido aos inúmeros gastos com a saúde do Bruno. E a vida deles segue cheia de eternos recomeços. A gente saber que uma imprudência, uma irresponsabilidade de uma pessoa, ninguém faz por querer, mas uma pista simples, uma pista que não é dupla, a pessoa fazer uma coisa dessa e sem mais sem menos falar, não tem nada com isso, é difícil. É muito difícil, é muito dolorido. A única coisa que nós conseguimos foi a placa do caminhão, que esse rapaz da Kombi voltou, passou por Polícia Rodoviária Federal, ele simplesmente notou a placa do carro lá e mais nada. Não teve intimação, não teve nada. Aí eu te falo, a justiça é difícil. Realmente, é muito difícil, principalmente para quem vive. Principalmente para quem está sentindo na pele ali toda a transformação de um erro de outra pessoa. Ele tinha seguro do carro, viu, gente? Só que esse seguro durou apenas 2 anos, porque o filho dele, que, corrigindo aqui a informação, o filho dele vive com o avô paterno. O filho dele precisa de cuidados 24 horas. Imagine só os gastos. Já se passaram 23 anos e são 23 anos de cuidados 24 horas por dia. Mudou completamente a vida de todo mundo, em especial do pai dele, em especial do Careca, mas em especial também, assim, muito pior do que isso, do próprio Bruno, que nasceu perfeito, mas devido a essa pancada de ter parado ali, ó, debaixo do banco do veículo, ter ficado lá até o socorro identificar onde ele estava, mudou completamente a vida dele. Questão de segundos de distração de outra pessoa que causou isso na vida do Careca. A gente agradece muito por ele estar falando aqui com a gente, porque realmente é muito importante a gente contar histórias como essa aqui, para que você de casa, que às vezes não tem tanta prudência assim ao volante, pense um pouquinho mais. Pode não ser a sua vida que mude, mas pode ser a vida de outra pessoa. E não só de uma família inteira, como a família do Careca, que foi transformada, e para muito pior. Eles podiam levar uma vida normal. Eu perguntei para ele assim, o que podia estar acontecendo na vida do seu filho hoje? E ele listou várias coisas. Ele podia estar formado na faculdade, ele podia estar casado, ele podia ser pai, ou podia estar simplesmente morando comigo aqui dentro de casa, que seria também excelente. Mas ele não pôde viver nada disso. Nem ele, nem a família dele, por causa da imprudência, por causa de um segundo de imprudência e uma irresponsabilidade tamanha. Porque foram atrás do motorista causador do acidente e ele simplesmente falou, não sei de nada. Mesmo tendo sido notificado, ele falou, não sei de nada. A gente não está falando aqui nem da quantidade de dinheiro que o Careca e a família dele investem para manter o filho dele vivo. Mas isso também importa. Isso também importa, e importa muito. Felizmente eles não morreram, eles sobreviveram, mas a que custo? É essa a pergunta que fica, a que custo? Quanto a irresponsabilidade no trânsito pode custar para as famílias? É isso que a gente tem que pensar. Eu não dirijo só para mim, eu não dirijo só para me proteger, acidentes acontecem. Mas a falha humana é a principal causa dos acidentes nas rodovias. E isso não é um dado que eu estou tirando aqui debaixo do meu braço, não. A Polícia Rodoviária Federal notificou, contabilizou isso. E os dados são do ano passado. Esses dados que nós trouxemos aqui, do número de mortes no Brasil e do número de mortes em Minas Gerais, foram contabilizados no ano passado. Mais de 790 mortes aqui em Minas Gerais, de um total de 6.000 no Brasil. Nós estamos falando de 23 estados. Então imagine só essa proporção, é muito grande. A responsabilidade nossa aqui, ó, dos mineiros, com rodovias importantíssimas como essas que foram citadas aqui, é muito grande. É uma responsabilidade realmente muito grande. Mais uma vez a gente agradece a ele por ter falado conosco. Obrigada, viu, Olair Careca, por ter falado conosco, justamente para que a sua história motive e sirva de lição para tantas pessoas que possam se inspirar no cuidado que a gente tem que ter, na responsabilidade que cada um de nós tem que ter.